Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudade de aparecer por aqui. Nessa aula, nós vamos ver um pouquinho sobre matrizes. Vamos começar a ver, na verdade, o que são matrizes. Você já ouviu falar sobre matriz? Sabe o que é? Tem alguma noção, suspeita de algo? As matrizes, elas são tabelas, são jeitos diferentes de escrever uma tabela. As matrizes, elas aparecem em ramos da ciência, da engenharia, da informática, programação, onde elas podem aparecer como codificação, decodificação. Vamos ter um exemplo agora de uma matriz. Então, a gente tem uma tabela e a gente vai transformar essa tabela, as informações dessa tabela em uma matriz. Então, olha lá, nessa tabela a gente tem o nome, peso, idade e altura. A matriz, ela é formada por valores, então a gente vai ter elementos, esses elementos são números, tá? Eles representam o valor de algo, a quantidade, enfim. Então, a gente vai escrever essa tabela na forma de matriz. Uma outra tabela, só que a gente escreve diferente, e essa maneira que a gente escreve que a gente chama de matriz. Então, olha lá, todos os valores daquela tabela, a gente escreveu aqui, na forma de matriz. Deixa eu tirar minha canetinha. Então, olha só, a gente tem aqui, essa matriz, ela pode ser representada por colchetes, então todos os valores estão aqui. Então, aqui era peso, idade e altura. Então, está aqui. Ou entre parênteses, tá? As duas maneiras, quando a gente vê dessa maneira, é uma matriz. É uma tabela escrita dessa maneira que a gente chama de matriz. Cada número dessa matriz, a gente chama de elemento da matriz. Tá? Então, cada valorzinho desse é um elemento da nossa matriz. Essa matriz, ela é de ordem 5 por 3. Então, toda vez que a gente vai falar de uma matriz, a gente fala do número de linhas e colunas dessa matriz. Então, é ordem da matriz 5 por 3. Por quê? Porque ela tem 5 linhas e 3 colunas. Sempre a gente vai representar o número de linhas e depois o número de colunas. Sempre o número de linhas primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3 colunas. 5 por 3 quer dizer que ela tem 5 linhas e 3 colunas. Cada elemento dessa matriz, ó, a gente tem aqui o número 70, esse elemento 70. Ele está na posição A11. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Sempre o valor que aparece primeiro é o valor da linha e depois o valor da coluna. Genericamente, a gente pode representar como A, I, J, onde I vai ser sempre linha e J sempre coluna. Tá? Então, vamos supor, o 42, ele está na segunda linha, então ele é um elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, é o 42. Se eu quiser o A53, A53, o elemento que está na quinta linha e terceira coluna. Então, quinta linha, terceira coluna, 1,68, tá? O 18. O 18, ele está na quarta linha e na segunda coluna. Ué, que eu fiz? Ah, não, tá certo. É que eu vi 42 aqui, achei que eu tinha feito errado. Então, o 18 está na quarta linha e segunda coluna. É o 18. Certo? O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Ah, tem. Deixa eu ver. Colchetes. A gente pode também representar, deixa eu fechar aqui, como uma matriz de M por N, que ela tem M linhas e N colunas, tá?
Então, uma matriz A que é igual a AIJ M por N, tá? Então, uma matriz A, daí a gente representa de uma maneira genérica dessa forma. I linhas, J coluna, M, daí a gente está falando da ordem, ela tem M linhas e N colunas, tá? Quando a gente fala em IJ, a gente está falando do elemento, da posição dele, desse elemento na matriz. O que mais? Tá, vamos para o próximo. Aqui eu coloquei para vocês a representação, ó, AIJ, M por N, e a gente também pode escrever dessa outra maneira aqui, ó, A é igual, uma matriz A é igual, cada elemento AIJ, onde as linhas são maiores ou iguais a M, menores ou iguais a M, maiores ou iguais a 1, e as colunas são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a N, tá? Que vai depender daqui, ó, do número de linhas e colunas. Vamos para o próximo, vai ficar mais. Aí nós podemos estabelecer alguma lei de formação para essas matrizes. Ali a gente tinha uma tabela pronta, que a gente pegou os valores da tabela e escrevemos na forma de matriz. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ter uma lei de formação e nós vamos construir as nossas matrizes, a nossa matriz. A gente vai saber qual valor ocupa cada um dos espacinhos ali. Então, olha lá. A primeira é essa daqui, ó. Então, a gente tem uma matriz A. Deixa eu ver outra cor aqui. Então, a gente tem uma matriz A, onde cada elemento, né, essa matriz, ela tem o quê? Ela é de ordem 2 por 3, então ela tem 2 linhas e 3 colunas, onde cada elemento obedece a essa lei de formação, 2i mais 3j. Ou seja, o que é i? I é a nossa linha e j, nossas colunas. Então, a gente está fazendo o quê? 2 vezes i mais 3 vezes j. Então, 2 vezes o valor da linha mais 3 vezes o valor da coluna. Então, vamos construir isso daí primeiro. Primeiro, a nossa matriz ela é de ordem 2 por 3. Então, significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, vamos construir. Como que a gente constrói isso? 2 linhas. Então, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. E qual que vai ser a posição desses elementos? Então, esse elemento aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse daqui está na primeira linha, segunda coluna. E esse, primeira linha, terceira coluna. Aqui embaixo, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. E aqui, segunda linha, terceira coluna. Como que a gente lê? A11, A12, A13, A21, A22 e A23, tá? A gente lê dessa forma. Aí a gente vai saber o quê? Qual é o valor que está em cada uma dessas posições. Então, a gente vai fazer essa lei de formação aqui, ó. Então, vamos lá. O A11. Sai daqui. A11. A gente vai usar essa lei de formação. O 2 e o 3, eles são números. Então, eles são fixos. A gente não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o I e o J, que é o valor que vai ocupar a linha e o valor que vai ocupar a coluna. Então, aqui no A11, a gente tem 1 para a linha e 1 para a coluna, não é A e J? Ó, vou colocar aqui, ó, A e J, linha e coluna, A11, linha e coluna. Então, vamos lá. 2 vezes a linha mais 3 vezes a coluna. 2 vezes a linha. Quem que é a nossa linha? 1. Mais 3 vezes a coluna. Quem que é a nossa coluna? 1 também. Primeiro multiplica e depois soma. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5.
A gente vai para o A12. 2 vezes a linha, quem que é a nossa linha? 1. Mais 3 vezes a coluna. Quem que é a coluna agora? 2. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Depois, A13. A13. 2 vezes a linha, que é 1, mais 3 vezes a coluna, que é 3. Ó, estão vendo aqui, ó, o 2 ele se manteve e o 3 também. A única coisa que muda é aqui. Ah, mas aqui ficou igual, porque a gente está fazendo todos os elementos da primeira linha. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Então, a gente tem. Aí, eu já vou colocar aqui para eu poder apagar para fazer a outra linha. Então, o A1, quem que vai ser? A gente encontrou 5. O A12, 8. E o A13, 11. Eita. Então, essa é a nossa, são os elementos da nossa primeira linha. Agora, a segunda linha, A21. Então, 2 vezes a linha, que é 2, mais 3 vezes a coluna, que é 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. O A22, 2 vezes a linha, que é 2, mais 3 vezes a coluna, que também é 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. E o A23? 2 vezes 2, que é a nossa linha é 2, mais 3 vezes 3, que a nossa coluna é 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 9. 10, 13. Aí é só substituir. O A21 quem que é? 7, 10, 13. Pronto. Essa é a nossa matriz de ordem 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Esses são os valores, certo? Vamos para o próximo. A próxima é uma matriz B de ordem 3 por 3. Toda vez que a gente tiver uma matriz que tiver o mesmo número de linhas e colunas, a gente pode falar que ela é uma matriz quadrada. Matriz quadrada, que ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Daí aqui ela tem 3 linhas e 3 colunas, então ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, você fala, uma matriz quadrada de ordem 3. Então, a gente já tem que saber que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 5. Ela tem 5 linhas e 5 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 2. Tem 2 linhas e 2 colunas, tá? Qual que é a lei de formação? Olha lá, linha dividido pela coluna. Então, vamos montar. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, olha lá. Uma linha, A1, A12, A13. 3 colunas e 3 linhas. Sempre o número da linha primeiro. Então, tá na segunda linha, primeira coluna, A21, A22 e A23. Terceira linha, A31, A32 e A33. Tchuque. Essa é a nossa matriz. Quais são os valores? Qual valor vai ocupar cada posição, cada um desses elementos aqui? Cada um desses elementos representa que valor? Então, a gente vai fazer essa lei de formação aqui. Então, olha lá. Vai ser A11, linha sobre coluna. Linha 1, coluna 1, 1. A12, linha sobre coluna, meio. A13, linha sobre coluna, um terço. Já podemos substituir aqui se a gente quiser. Então, ó, 1, meio e 1 terço. Ah, eu posso colocar 0,5? Pode, não tem problema. A gente pode usar valores inteiros, valores decimais, frações, tá? Depois, isso, cor aqui, muito ruim, né? Deixa eu ver aqui, verde.
A2, 1, linha sobre coluna, 2 sobre 1 é o próprio 2. A2, linha sobre coluna, 2 dividido por 2, 1. E A2, linha sobre coluna, 2/3. Então, já vou colocar aqui, a gente tem 2, 1 e 2/3. Depois, que cor? Roxo. A3, 1, linha sobre coluna, 3 sobre 1 é o próprio 3. A3, linha sobre coluna, vai ficar o 3/2, já está na forma irredutível. A3, 3 sobre 3 igual a 1. Quais os valores que vão aqui? 3, 3/2 e 1. Essa é a nossa matriz, tá? Então, vocês percebem que na matriz A, essa aqui é a nossa matriz B. Na matriz A, para a matriz B, a gente encontrou valores diferentes. Esses valores vão mudar de acordo com a lei de formação dessa matriz, tá? Então, vamos lá para o próximo. Olha lá, o que acontece aqui? É uma matriz C, 4 por 1. Então, quer dizer que ela tem 4 linhas e uma coluna. E qual que é a lei de formação? I ao quadrado mais J. Então, a gente vai pegar o valor da linha, vai elevar ao quadrado e vai somar com o valor da coluna, tá? Então, eu vou montar aqui a nossa matriz C, 4 por 1. Então, só tem uma coluna. Então, A1, 1, A2, 1, A3, 1 e A4, 1. Essa vai ser a nossa matriz. Olha lá, 4 linhas e uma coluna. Quais os valores que vão aqui? A gente vai encontrar na hora que a gente fizer essas operações aqui, certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Na verdade, vocês vão dar um pause aí, tentar fazer, e depois vocês dão um play de novo, para ver se deu certinho, né? Para vocês aprenderem, porque tem formulário para vocês responderem. Então, vá, pausa. Aí, voltando. Aí, voltando aqui, que eu sei que vocês já fizeram tudo bonitinho. Deixa eu ver que cor que eu posso pegar. Vou pegar o vermelho de novo. Então, a lei de formação é essa. Então, vou fazer aqui, ó. A1, 1. I ao quadrado mais J. Quem que é o I? 1. 1 ao quadrado mais quem que é o J? 1 também. 1 ao quadrado é 1. Mais 1, 2. O A2, 1. I, que é a nossa linha, 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. A3, 1. I ao quadrado mais J. 3 ao quadrado, 9. Não é 6, não. É 9. 3 vezes 3. Não é 3 vezes 2, pelo amor do Senhor. Mais 1. 9 mais 1, 10. E o A4, 1, que vai ser 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado, 16. É 4 vezes 4, não 4 vezes 2. 16 mais 1, 17. Então, quais os valores que vão nessa matriz aqui? 2, 5, 10 e 17. Nossa, escrever aqui é ruim demais. Certo? Então, essa é a nossa matriz. Next. Matriz D. A matriz D, ó, é 1 por 3. Tem uma linha e 3 colunas. E obedece essa lei de formação, I menos J. Linha menos coluna. Então, a matriz D vai ser uma linha só, ela tem, então, A1, A1, 2 e A1, 3. 3 colunas. Então, paramos aqui. Aí, a gente vai fazer a lei de formação, que é I menos J, linha menos coluna. Então, vamos lá. A1, 1, linha, que é 1, menos coluna, que também é 1. 1 menos 1, 0. A1, 2, linha menos coluna. 1 menos 2, menos 1. E A1, 3, linha menos coluna.
1 menos 3, menos 2. Então, a nossa matriz D, cada elemento dela, ó, 0, menos 1 e menos 2. Essa é a nossa matriz D. E por último, porém não menos importante, a gente tem essa daqui, olha, essa que é interessante. A nossa matriz E, ela é 4 por 3, ela tem 4 linhas e 3 colunas. E ela tem essa lei de formação, ó. Cada elemento vai ser 2 se o valor da linha for maior ou igual ao valor da coluna. E vai ser menos 1 se o valor da linha for menor que o valor da coluna. Lembram do sinal de maior e menor, ó? Quando a gente corta aqui, parece um 7, corta aqui, parece um 4. Maior e menor, certo? E vamos lá, então. Então, a nossa matriz é 4 por 3. 4 linhas e 3 colunas. Então, A1, 1, A1, 2, A1, 3. 3 colunas, 4 linhas. A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. 4 linhas. A4, 1, A4, 2, A4, 3. Fechamos aqui. Essa é a nossa matriz E. E fecha aqui, ó. Isso daqui a gente não precisa nem fazer conta. A gente vai olhar aqui os valores da linha e da coluna e vamos substituindo aqui, tá? Então, ó. Então, olha lá. Toda vez que a linha for maior ou igual à coluna, a gente vai colocar 2. E toda vez que a linha for menor que a coluna, a gente vai colocar menos 1. Então, no A1, 1, a gente tem que a linha é 1 e a coluna é 1. Então, a linha é igual à coluna. Maior ou igual, tá aqui embaixo. Maior ou igual, então, é igual. Então, a gente vai colocar 2. Aqui, 1 para a linha e 2 para a coluna. Então, a linha é menor que a coluna. Ó. Quando ela for menor, a gente vai colocar menos 1. A1, 3. A linha é 1 e a coluna é 3. Então, o valor da linha é menor que o valor da coluna. Então, se é menor, a gente coloca menos 1. Depois, A2, 1. A linha é maior que a coluna. Se é maior, 2. A2, 2. 2 é igual a 2. Então, a linha é igual à coluna, 2. A2, 3. A linha é menor que a coluna. 2 é menor que 3. Então, a gente coloca menos 1, certo? A3, 1. Linha maior que a coluna. Se é maior, 2. A3, 2. Linha é 3, coluna 2. O valor da linha é maior que o valor da coluna. Então, se é maior, 2. A3, 3. 3 é igual a 3. Se o valor da linha é igual ao valor da coluna, a gente vai colocar 2. A4, 1. O valor da linha é maior que o da coluna. Se é maior, 2. A4, 2. O valor da linha é maior que o da coluna. Então, 2. A4, 3. O valor da linha maior que o da coluna. Então, 2. Prontinho. Essa é a nossa matriz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E valeu!